Para medir o overjet, tal como eu já referi, nós temos então uma situação de 2,5 mais ou menos 2, isto é, de 0 a 5 é normal. Se for maior do que 5 é um overjet aumentado e se for menor do que 0, isto é, quando temos o incisivo superior atrás do incisivo inferior, nós temos então um overjet diminuído. Vamos então medir, vamos medir no plano oclusal, portanto na horizontal, e vamos medir desde o bordo do incisivo superior ao bordo do incisivo inferior na horizontal. E portanto, nesta situação temos um overjet negativo de menos 4 milímetros. Vamos então colocar aqui menos 4 milímetros. E temos então um overjet negativo. Nunca se esqueçam de colocar os sinais. Vamos medir agora o overbite. Em relação ao overbite, nós temos um overbite na norma em quando temos 2,5 mais ou menos 2. Isto significa que é normal se tivermos de 0,5 mm de mais 0,5 a mais 4,5, portanto positivo, em que o incisivo superior sobrepõe o inferior entre 0,5 mm a 4,5 mm. Temos um overbite positivo, portanto, mas aumentado em quando temos o incisivo superior que sobrepõe o incisivo inferior mais 4,5 milímetros, e temos um overbite invertido ou negativo quando temos um valor menor do que mais 0,5 milímetros. Portanto, se tivermos 0, se tivermos menos 1, menos 2, tudo isto são overbites negativos e, portanto, invertidos. Não se esqueçam que, como temos uma norma de mais 0,5 mais ou menos 4,5, se tivermos uma sobreposição de mais 0,5 já se considera que é invertido. Tal como eu referi anteriormente, se nós tivermos podemos ter um overbite normal de 4,5 mm, como se aproxima dos extremos, nós já dizemos que temos um overbite normal com tendência a aumentado ou profundo. Se tivermos um overbite normal de mais 0,5 mm, ele é normal, mas tem tendência a invertido ou diminuído. Portanto, sempre que se aproxima dos extremos, nós dizemos que é normal, com tendência a diminuído ou com tendência a aumentado ou profundo. Neste caso, vamos medir então na vertical, desde o bordo vamos projetar o bordo do incisivo inferior para a face vestibular do incisivo superior e vamos medir na vertical, portanto vamos projetar no sentido de ficar na vertical, e reparem que neste caso nós temos um overbite de mais 4 milímetros e portanto é mais porque sobrepõe e sobrepõe e portanto temos mais 4 milímetros. Mais 4 milímetros ainda está dentro da norma e podemos dizer que temos então um overbite, aqui temos um overjet tal como eu disse, negativo, portanto diminuído ou invertido, e o overbite é normal porque ainda está dentro deste intervalo de valores, mas está com tendência a aumentado. Podiam dizer assim que está correto porque se aproxima do valor mais elevado. Portanto, mas está dentro da norma. Agora vamos ver então o incisivo inferior em relação à APO. Este incisivo inferior em relação à APO é
o que nos vai dar a protrusão do incisivo inferior e, portanto, é um valor que nos dá também, que depois vamos ver, a discrepância cefalométrica. O valor normal de protrusão é mais 1, para a discrepância cefalométrica é o mais 1 que se considera. No entanto, há um desvio padrão de mais 1, mais ou menos 2. No entanto, para a discrepância cefalométrica, considera-se apenas o mais 1. Neste caso, nós temos então que vamos fazer a medição da medida do incisivo inferior em relação à linha APO e neste caso está positivo, porque está à frente da linha APO. Reparem que neste caso temos então mais 10 milímetros, cá está, mais 10 desde a linha APO até o incisivo inferior, nós temos mais 10 milímetros e vamos então colocar aqui mais 10 milímetros. E reparem que relativamente à protrusão do incisivo inferior, cá está, se nós temos o incisivo inferior a mais 1, portanto mais 1, tem que sempre colocar sempre os sinais, mais 1, mais ou menos 2, nós dizemos que temos uma protrusão normal. Se ele está à frente deste valor, nós dizemos que temos um incisivo inferior protruído, portanto, quando ele está à frente, mais 3 milímetros, que já excede o valor da norma com o desvio padrão. Se, pelo contrário, ele está atrás da linha APO, nós dizemos, portanto, está atrás menos 1 em relação à linha APO, nós dizemos que ele está retruído. Neste caso, como o incisivo inferior está à frente da linha APO, nós dizemos então que temos um incisivo protruído, certo? O incisivo inferior protruído. Reparem que neste caso, há pouco eu disse que tínhamos um overbite, um overjet invertido, portanto negativo. No entanto, temos um overbite positivo, porque sobrepõe. Portanto, se nós tivéssemos, nós podíamos ter, vamos aqui ver, nós podíamos ter um incisivo superior e um incisivo inferior. Este está à frente, portanto, aqui podíamos ter um overjet negativo, porque o incisivo inferior está à frente do superior, e podíamos ter uma mordida aberta e, portanto, um overbite também negativo. Mas, neste caso, do número 3, nós temos um incisivo inferior à frente e temos portanto, um overjet negativo e temos um overbite positivo, certo? Seria os dois, poderíamos ter o incisivo superior aqui e o incisivo inferior aqui. Neste caso, tínhamos um overjet positivo e tínhamos um overbite negativo, portanto, invertido. Vamos então agora ver a inclinação do incisivo inferior. Inclinação, reparem que a protrusão é uma medida linear e a inclinação é uma medida angular. Para vermos esta inclinação do incisivo inferior, vamos ter que traçar o eixo do incisivo inferior, que é desde o B1 a BR, e portanto vamos traçar a inclinação do incisivo inferior. E vamos já agora traçar também a inclinação do incisivo superior, que é de BR a de AR a A1. Portanto, para vermos a protrusão do incisivo inferior, nós vamos então ver desde o plano apogónio, que é o plano dentário, que eu disse que era o plano de referência para medir algumas medidas dos incisivos, e vamos então medir este ângulo, que é o ângulo da inclinação do incisivo inferior segundo Ricketts. Portanto, é o longo eixo do incisivo inferior e a linha APO. Vamos então colocar o zero sobre, porque é uma medida angular, vamos colocar o zero sobre o plano de interseção e vamos então medir a inclinação do incisivo inferior.
que temos então um valor de 22 graus. 22 graus. Como está dentro dos valores da norma, portanto, porque a norma da inclinação para ter um incisivo inferior norma ou inclinado em relação à linha APO ou apogónio, nós temos então aqui uma inclinação do incisivo inferior normal em relação à linha apogónio. Reparem que em relação a esta inclinação, nós podemos ter, em relação à inclinação, portanto, nós podemos ter um incisivo dentro da norma. Se ele estiver mais inclinado, portanto, temos uma inclinação mais aumentada, e se estiver mais verticalizado, temos então uma inclinação diminuída. No entanto, esta linha apogónio depende da morfologia da sínfise, e reparem que se a sínfise estivesse mais aqui, a inclinação já era menor. Se a sínfise estivesse mais, se fosse uma sínfise como aquelas pessoas que têm um queixo mais robusto, e portanto, se tivéssemos aqui uma sínfise mais robusta, a inclinação já era mais aumentada. E portanto, segundo Ricketts, a inclinação do incisivo inferior em relação à linha APO depende muito da morfologia da sínfise, por causa do ponto pogónio. E portanto, Downes, prefere, e portanto, na comunidade científica, prefere-se, relativamente à inclinação do incisivo inferior, fazer esta medição em relação ao plano mandibular antegonial e mentoniano, portanto, este plano mandibular. Porquê? Porque o plano mandibular é um plano mais estático e, portanto, mais que não é tão variável como a morfologia da sínfise. E, portanto, muitas vezes temos um incisivo com uma angulação determinada em relação à linha APO e temos outra medida relativamente ao ímpar. Vamos então ver aqui no nosso caso quanto é que temos do ímpar. Vamos colocar a interseção sobre a inclinação do incisivo inferior, portanto, a nossa linha base aqui, o zero na interseção, e vamos então ver que mede 75 graus. Portanto, temos uma inclinação de 75 graus. Portanto, de acordo com isso, nós vamos então colocar aqui 75 graus, e agora reparem, 75 graus em relação ao plano mandibular, nós temos um incisivo inferior retroinclinado em relação ao ímpar, e temos o incisivo inferior que está normo-inclinado em relação à linha apogónio. Estão a ver que aqui, se nós tivermos este diferencial, o mais importante para nós é a medida do ímpar, que, tal como eu disse, temos então uma maior estabilização do plano mandibular comparativamente. Portanto, este plano mandibular é muito mais estático e muito mais fiável, o ímpar é muito mais fiável em termos de medição do que o plano apogónio e a inclinação do incisivo inferior em relação a este plano. Em relação à extrusão do incisivo inferior, a norma é 1,5 mais ou menos 2. É uma medida linear, como veem, e vamos medir